Converso com o professor João Batista Freire, um apaixonado pelo sertão brasileiro. Por que um apaixonado pelo sertão brasileiro? Eu nasci em Santos, né? Mas meu pai é nordestino, era nordestino, meu filho é nordestino. Meu pai do Rio Grande do Norte, meu filho da Paraíba. A minha filha é gaúcha. Mas, não sei, talvez por isso. Eu fui criado num bairro em Santos, eu sou do Morro São Bento, em Santos. Eu nasci no Morro do Sabuó, que é aquele morro do cemitério, na entrada de Santos. Né? Alguns chamam de Morro da Penha. E depois, em seguida, eu mudei para o Morro de São Bento, onde eu me criei. Aí eu digo até que subi na vida pela primeira vez quando eu mudei de morro, porque o Morro de São Bento era mais alto. E ali eram nordestinos e portugueses da Ilha da Madeira, que cuidavam que colonizaram aquilo ali, né? Então eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, aquelas coisas do Nordeste, né? Família metade mineira, metade nordestina. E depois eu fui morar na Paraíba, por causa do meu encantamento com o Nordeste, eu fui morar na Paraíba e morei em João Pessoa durante 9 anos. E agora eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Nordeste, graças à caravana. Então, uma vez por mês, eu vou para o sertão. E quando não estou trabalhando, estou de férias, como agora em janeiro, eu passo férias no sertão. O ano passado eu fui numa cidade chamada Cochichola, tem 2.000 habitantes, a coisa mais linda do mundo, lá no Cariri. E esse ano eu fui para Cabaceiras, que é chamada de a Hollywood brasileira. Já foram feitos 20 e poucos filmes em Cabaceiras, filmes famosos, porque lá tem muita luz. E o sertão, a Caatinga, ela é de uma riqueza extraordinária, ela é belíssima. Ela é rica pela natureza, é rica pela história e rica pelas pessoas. O sertanejo é um povo extraordinário. E o sertão está beirando o mar, João Batista? A gente não vê mais o esfomeado, por exemplo, né? Eu vi o esfomeado em João Pessoa, quando eu mudei para lá em 77. Hoje você não vê o esfomeado mesmo no sertão, apesar de existirem pessoas passando fome no Brasil ainda, talvez 15 milhões ainda durmam com fome. Até na periferia de São Paulo? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Claro. Agora, já não é frequente, é difícil eu ir, por exemplo, eu vou a Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Lagarto, Propriar, agora estou indo para Lauro de Freitas, vou ao Tocantins esse ano, vou a muitos lugares. E é difícil ver uma pessoa passando fome. As pessoas estão mostrando a sua dignidade, que sempre tiveram, né? Mas eram massacradas por um sistema de viver que não é para seres humanos. Esse coronelato, esse sistema de opressão, quer dizer, antes de chegar ao povo, tudo passava pelo coronel. Essa intermediação era muito nefasta, né? E hoje não, hoje as coisas estão... Por exemplo, abrir uma conta no banco impede que o dinheiro passe antes pelo coronel. Isso é belíssimo. Claro. Né? Então, aconteceram mudanças, talvez nos últimos 20 anos no Brasil, que mostram que o intermediário deixou de ser o dono do sertanejo. E o sertanejo é um sujeito que é muito trabalhador. Ele trabalha muito e trabalha gostoso, trabalha entusiasmado, trabalha até ludicamente, assim, sabe? Meu filho, que mora na Espanha, foi uma coisa muito bonita outro dia. Ele disse falou assim: pai, quem trabalha muito aqui na Europa somos nós, os brasileiros, os bolivianos, os equatorianos. Nós não temos hora para acabar o trabalho, a gente não tem medo, a gente gosta de trabalhar. E os europeus, eles têm seu horário, tudo certinho e tal. E eles gostam de nós porque a gente trabalha muito. E eu noto isso no brasileiro. E muito, particularmente, no nordestino. É um povo muito trabalhador, muito alegre, muito disponível, que abre a casa para você, né? Então eu gosto muito do Nordeste porque, além de eu gostar da paisagem, eu gosto de estar no meio do nordestino, sabe? Eu gosto de estar ali sentindo aquele jeito nordestino. Aquilo é fantástico. Professor João Batista Freire, nós vamos ver, você com 62 e eu com 60, nós vamos ver esse país com uma política esportiva voltada para a inclusão social? Olha, são poucos ainda pregando isso. O problema é assim, o esporte, por que eu quero fazer do esporte o meu veículo de educação? Por isso estou
da Kuala Moza e aqui na caravana, né? A caravana tem uma coisa muito interessante. A caravana é um veiculador de uma nova ideia no esporte. Ela veicula uma novidade. O esporte pode educar para o bem, que pode ser educar para o mal também, claro. Porque o esporte, ele é, como qualquer organismo, ele é cheio de vícios e de virtudes. Como eu, como você, como todas as pessoas. Eu sou cheio de vícios, mas eu não preciso usá-los. E eu sou cheio de virtudes, e eu tenho que usá-las. O esporte também ele é cheio de vícios e de virtudes. O esporte, por exemplo, ele contém violência. Eu não preciso potencializar essa violência, mas muitas vezes a imprensa potencializa. Eu lembro que quando o Corinthians foi rebaixado, eu assisti, pasmo, por uma emissora de televisão brasileira de enorme audiência, um jornalista sugerindo que se fosse ao Parque São Jorge e pegasse os dirigentes na pancada. Eu fiquei impressionado com aquilo. Isso é uma potencialização de um vício do esporte. O esporte tem vários outros vícios, a ganância, né, o vencer a qualquer custo, tudo isso. E o esporte tem virtudes, como a coragem, a solidariedade, a compaixão, a prudência, a temperança. E o que nós pretendemos fazer? Potencializar a virtude. Potencializar isso. Então, eu trago... É muito fácil trazer... Por exemplo, é muito difícil trazer as crianças para a escola. Tem que ser na marra. Eu já sugeri várias vezes no meu blog o seguinte: vamos criar o dia do desafio da educação. Aliás, por favor, me dê o endereço do seu blog para a gente pôr aqui. http://, né? Blog, não tem, okay. blog.sev.org.br/ tudo junto, João Freire. Ok. blog.sev.org.br/ João Freire. Ok, vai aparecer aí embaixo para você. Ele é vinculado ao SEV, né? Tá. Do professor Laércio. Do professor Laércio. Tá. Laércio é um dos... Sem dúvida. Laércio não tem nem mais o que dizer dele. Sem dúvida. Né? Meu guru. Pois é. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Laércio. Pois é. O Laércio e o professor João Batista são daquelas figuras, né, que alguém já disse que são imprescindíveis. O Brecht disse, né? Porque lutam o tempo todo. Nós falávamos, então, você dizia dessa importância que tem... Eu estava falando do dia do desafio da educação física, da educação brasileira. Sim. Num determinado dia, nós avisaremos os pais do seguinte: olha, às 10 horas da manhã ou às 2 horas da tarde, nós abriremos todas as portas das salas de aula e todos os portões de todas as escolas. E só ficarão os alunos que quiserem. A gente vai ver quem fica. Mas aí, nós vamos a um centro desportivo onde se joga futebol. Nós podemos abrir todas as portas e portões e ninguém irá embora. Se os pais não pegarem os filhos e puxarem, eles não vão embora da aula de futebol. Ora, onde é que o educador tem que estar? Onde a criança e o adolescente querem estar. Então eu não sou bobo. Eu vou trazer o jovem para educá-lo no futebol. O Sócrates já falou um dia: com uma bola nos pés a gente muda um país. Essa frase é uma das frases mais sábias que eu vi em toda a minha vida. E eu acredito nisso. Com uma bola nos pés eu mudo um país. Não precisa nem ser todos os esportes, me dá qualquer um. De preferência o futebol, que é o esporte que mais encanta todo mundo. Eu trago o jovem para o futebol e ele vai querer ficar, e lá eu o educo para a vida, porque toda educação tem que ser educação para a vida. O que eu vou ensinar no futebol para esses meus alunos? Vou ensinar solidariedade, compaixão. Eu vou ensinar a amar. Por exemplo, por que se pode ensinar matemática e não se pode ensinar a amar? É mais difícil ensinar a amar que ensinar matemática? De jeito nenhum. Eu fiquei 11 anos aprendendo matemática e não aprendi matemática. Eu aprendi a amar, não sei como, mas podia ter sido na escola. Eu sou contra a ideia de que as disciplinas de base das escolas sejam matemática, português, geografia, história, química. Não pode ser isso. Tem que ser alimentação, saúde, amor, solidariedade, sexo, sexualidade. Essas são as disciplinas. Higiene. Matemática, física, química entram como coadjuvantes.
É a decorrência. A educação é educação para a vida. A revolução educacional é acabar com essas disciplinas todas e criar grandes blocos de disciplinas para a vida. Essa conversa continua, evidentemente. Até já.